Doutor Vladimir, boa tarde. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui na CBN Joinville. Tudo bem contigo? Boa tarde, boa tarde. Obrigado mais uma vez aí pelo convite de estar aqui com vocês e muito obrigado pelo especial ali no começo, né? Que você me falou ali. Muito obrigado. Vladimir, por gentileza, quando se fala em cannabis, né, às vezes o ouvinte que está em casa acompanhando aqui o Boa Tarde CBN, o Expresso CBN dessa quarta-feira, já pensa em droga, né? Porque é uma cultura que vem enraizada já no povo brasileiro já há alguns anos. Mas a cannabis também, ela está sendo utilizada de forma terapêutica. Então explica aqui para o nosso ouvinte qual a diferença do uso da cannabis de forma terapêutica e também de forma recreativa. Por gentileza, doutor. Bom, acho que a gente pode começar com uma historinha que vai há muitos anos atrás, na verdade, desde antes de Cristo. A planta, a cannabis sativa e as suas outras espécies parecidas, ela já é conhecida dos chineses, dos indianos, desde 2000 a.C. E já era utilizada naquele momento, já se tem alguns relatos de que ela poderia ser utilizada para tratar crises, que acreditavam ser crises de convulsão naquela época. Esse uso da cannabis, veio vindo ao longo dos anos também em rituais religiosos, por causa do seu potencial de trazer um relaxamento e um potencial de levar a alterações psicoafetivas, né, que é o efeito, é o barato que a planta dá, né, principalmente na sua forma fumada, né. E até o início do século XIX, ou seja, nos anos 1800, ali na Revolução Industrial, a cannabis era um produto legalizado, né? Todo mundo poderia usar como um chá, seja de forma terapêutica ou recreativa, seria um problema. No entanto, com a urbanização e a necessidade da produtividade dos funcionários, essa planta passou a ser proibida porque isso parecia diminuir a produtividade dos funcionários nas fábricas e foi considerado como uma substância ilícita, né? Seria uma droga de abuso ou uma droga recreativa. E daí a gente vem com essa definição da cannabis, da maconha como uma droga. E de fato, até muito recentemente, era a única forma que a gente conhecia ela. E aí vem ao longo dos anos 80, dos anos 90 e principalmente nos anos 2000 que os potenciais terapêuticos começam a ser redescobertos. O primeiro deles para epilepsia, então voltou-se às origens, né, e começou-se a utilizar a cannabis como uma medicação para epilepsia em crianças, alguns tipos específicos, não todas as epilepsias, tá? E logo depois, em quadros de dor crônica e espasticidade em esclerose múltipla, a gente tendo a primeira aprovação no Brasil de uma medicação baseada em cannabis, que foi o Sativex. Isso foi em 2015, 2016, então a gente já tem um certa história nisso aqui. E mais recentemente, nos últimos 3, 4 anos, esse uso terapêutico, então, ganhou um volume muito grande, né? Com as regulações da Anvisa sendo aprovadas e, vamos dizer assim, regulando um pouco esse uso, diferenciando o que é terapêutico do que é recreativo. O uso recreativo, a maconha, ela é fumada, né? Como você bem explicou. Isso. E no uso terapêutico? No uso terapêutico, no Brasil, legalmente, a gente só pode usar o extrato industrializado ou semi-industrializado da planta. Então, não há previsão legal que você possa plantar para você mesmo fazer o extrato. Até ocorre em algumas situações específicas em que o juiz, em que o judiciário autoriza casos muito isolados para que isso aconteça, mas de uma maneira geral, o que a Anvisa e o que hoje é regulado no Brasil é que você possa comprar o produto pronto, que é baseado, então ele é um fitoterápico, ou seja, ele é uma medicação baseada numa planta. Como a gente tem extrato de maracujá, extrato de outras plantas, de melissa, enfim, hoje você tem o extrato de cannabis. Então, as indústrias geralmente importam, você tem países da América Latina que produzem isso, e eles importam esse extrato já, vamos
dizer assim, beneficiado, né? Já separado do restante da planta, e embala, e importa legalmente, e você hoje consegue comprar numa farmácia comum, com uma receita médica, o extrato de cannabis. Agora são 2 horas e 12 minutos, estamos conversando aqui na CBN Joinville, no Expresso CBN, com o Dr. Vladimir Kumer, neurologista, falando sobre o uso da cannabis de forma terapêutica aqui no Boa Tarde CBN. E você pode também fazer a sua pergunta ao Dr. Vladimir. Nosso WhatsApp é à sua disposição, 999723493. Doutor, por gentileza, você citou que em alguns casos até a justiça autoriza, né, o uso da cannabis. E a gente sabe que já existe também uma discussão no Supremo Tribunal Federal que diz respeito à possível legalização da cannabis para uso recreativo. Como é que você analisa essa questão, doutor? E nesse momento, legalizado aqui no Brasil apenas, então, para o uso terapêutico. Terapêutico, correto. Ele é usado como medicação apenas, né? Aí é uma visão muito pessoal minha, né? Acho que vou tentar dar um aspecto técnico da coisa, sem julgamento de valor nenhum. A cannabis, ela tem o que a gente chama dos canabinoides, né? Que são as substâncias que estão presentes na planta. E hoje já são conhecidos alguns, em torno de 5 a 8 canabinoides, mas o que é mais ativo é o THC, que é o tetraidrocannabinol, que é aquele que produz o barato, o efeito psicológico ou psicoafetivo ali daquela planta, né? Bom, esse efeito é muito maior quando ela é fumada, quando o THC, né, que ele é queimado, então ele tem uma absorção muito rápida, ele tem uma potencialização de efeito. Ele atua nos neurônios, nas sinapses, ou seja, na comunicação entre um neurônio e outro, modulando e modificando essas sinapses. Então a nossa preocupação no uso recreativo da cannabis é exatamente naquele cérebro em formação, que você pode alterar de uma maneira definitiva e irreversível aquele indivíduo. Então, nós, até mesmo do ponto de vista terapêutico, nós evitamos o uso de extratos de cannabis ou de remédios com cannabis que tenham THC em crianças ou adolescentes, por esse risco de você induzir mudanças na sinapse cerebral, na comunicação entre o neurônio de uma maneira definitiva e prejudicial. Sabe-se que o uso na infância, adolescência de cannabis aumenta consideravelmente o risco de psicose na vida adulta. Então nós temos esse potencial problema, a gente não sabe a magnitude disso, nem se o uso de maneira muito costumada, muito frequente na vida adulta também pode levar a prejuízos irreversíveis de longo prazo, isso não é sabido. Mas outro aspecto que a gente deve considerar é que, por ser um uso recreativo geralmente fumado, ou seja, você inala a fumaça, e diferente de um cigarro industrializado, você não tem filtros ali, então você inala diversos produtos, muitos dos quais você não tem nem ideia do que seja, então você ainda tem esse prejuízo, vamos dizer assim, para a sua saúde pulmonar. Considera-se para que cada cigarro sem filtro que você fume é equivalente a 5 a 10 cigarros com filtro. O tanto de fumaça e o que você ingere, né? Desculpa, o que você aspira. Então, todos são aspectos que a gente tem que levar em conta. Na minha opinião, o uso recreativo ainda, eu não sou tão a favor, por esses aspectos médicos exclusivamente. Doutor Vladimir, por gentileza, você citou que a substância que dá o barato, né, é o THC, tetraidrocannabinol. Isso. E a substância que ela é utilizada para fazer o composto terapêutico, qual é exatamente? É o canabidiol. Canabidiol. É o principal. É o CBD, no caso. Isso, é o CBD, que ele tem muito pouco efeito psicotrópico. Então, ele praticamente não leva a esse efeito do barato, mas ele consegue promover as mudanças químicas que a gente deseja como um efeito terapêutico. Nosso corpo tem equivalentes de cannabis circulando pelo nosso corpo, que são basicamente duas substâncias, que é a anandamida e o 2-AG. Essas substâncias são liberadas principalmente quando a gente é submetido a algum tipo de estresse, seja um estresse físico,
por exemplo, uma cirurgia, uma ferida, alguma coisa, seja um estresse psicológico, onde a gente tem um aumento esses canabinoides endógenos, que a gente chama de endocannabinoides, e que faz com que eles regulem para baixo, ou seja, eles diminuam a nossa resposta inflamatória, modulem nosso sistema imunológico, nos tragam uma sensação de calma e tranquilidade, combatendo aquele estímulo negativo o qual a gente sofreu. Então, o sistema canabinoide ele atua modulando um pouco isso. Doutor, por gentileza, para o nosso ouvinte até entender a respeito do uso recreativo da cannabis e entender também as principais diferenças para o uso terapêutico, para um usuário de cannabis, né, de forma recreativa, quais são os efeitos a médio e longo prazo que esse uso frequente pode causar no cérebro desse usuário, hein, doutor? Bom, aquilo que eu falei, num cérebro ainda em formação, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto jovem, você tem um risco potencial de induzir mudanças na comunicação do neurônio, levando a alterações psiquiátricas, como psicose, irritabilidade, sintomas depressivos, déficit de atenção. São esses os mais comuns que a gente consegue perceber como os efeitos mais de longo prazo. Não se sabe se são efeitos duradouros o resto da vida ou se são reversíveis com a cessação do uso. Essa é uma resposta que ainda a gente não tem completamente. Talvez no jovem, que o cérebro ainda não se formou, é um risco, a gente ainda se preocupa com esse efeito. Mas num adulto com o cérebro já formado, talvez não tenha esse problema de induzir um efeito definitivo, sabe? Mas de longo prazo, de uma maneira geral, o uso em excesso, como tudo em excesso, provavelmente prejudica essas esferas, né, da atenção, leva a irritabilidade maior, pode levar a maior risco de sintomas psicóticos. Estamos conversando aqui no Expresso CBN com o Dr. Vladimir Kumer, neurologista, falando sobre o uso terapêutico de cannabis. Doutor, por gentileza, por que o uso recreativo de cannabis dá fome? É um próprio efeito do THC. Como eu disse, se ele combate, ele foi feito pela natureza no nosso corpo para diminuir os efeitos biológicos do estresse, e um dos efeitos biológicos do estresse é a perda do apetite, então a ação dele é contrária a essa, né? É produzir um efeito de calma, de alimentação. É mais ou menos o efeito anti-fuga e luta. Quando a gente está numa situação de estresse, a gente entra num modo de fuga ou de luta, onde a adrenalina vai lá em cima, nossas pupilas dilatam, o coração acelera, os músculos ficam prontos para agir, seja para lutar ou para fugir. Isso acontece em todos os animais, né? Mamíferos e etc. E quando esse processo está ativo, é onde começam a ser produzidos as substâncias canabinoides endógenas no nosso corpo, para que elas tentem balancear um pouco esse processo. Só que a ação delas não é imediata, é mais no longo prazo. Então, a gente vai ver justo o contrário, né, do efeito do THC. Quem já leu ou eventualmente já experimentou sente justamente o contrário dessa situação de fuga e luta, que é uma situação de tranquilidade, calmaria, muita risada, na verdade, e a fome no final. Afinal de contas, nenhum animal sob estresse vai querer parar para comer, não é verdade? Perfeito. Dr. Vladimir Kumer aqui no Boa Tarde CBN. Doutora, voltando ao uso terapêutico da cannabis, você já citou algumas doenças as quais são tratadas com o uso terapêutico da planta. Queria que você falasse um pouco mais desses tratamentos. E se alguma pessoa, de repente, acha que o uso do extrato pode melhorar a sua saúde, essa receita, ela parte de um profissional da área, um neurologista, um psiquiatra? Como é que é essa questão até você conseguir uma receita que te dê autorização para você comprar numa farmácia o extrato de cannabis? Acho legal a gente falar um pouco sobre o uso terapêutico, porque nós estamos vendo uma grande onda em relação a isso, né? Talvez, na minha impressão, até um pouco exagerada, onde a prescrição do cannabis tem sido feita para absolutamente qualquer doença, né? O que eu acho que a gente corre o risco, nesse caso, de até queimar ou de colocar esse tipo de tratamento sob
sob um julgamento ali, né, e começar a queimar esse tratamento, porque ele não vai funcionar para tudo, né? Então a gente sabe que existem algumas utilidades bem definidas. O que nós temos hoje de alguma evidência com base científica robusta, onde você fala, olha, isso aqui há uma chance boa de funcionar e trazer uma qualidade de vida melhor para o meu paciente. Então nós temos a primeira indicação de todas, que é para epilepsia em crianças, que é onde alguns tipos de epilepsia, não todas, então essa é a grande indicação terapêutica. Tem sido falado muito em dor crônica, e a gente tem diversos estudos na dor crônica de diversas origens, seja de dor ortopédica, seja de dor neuropática ou neurológica, em que já se tentaram os tratamentos, vamos dizer, tradicionais, e eles falharam ou não tiveram o sucesso esperado. E aí o cannabis, o extrato de cannabis entra, e na minha experiência pessoal, ele entra com um grande benefício, complementando os tratamentos já feitos, não como único tratamento específico, né? Então, assim, acho que a gente tem essas duas linhas. Tem muita gente falando muita coisa, Alzheimer, Parkinson, mas todas essas outras doenças, a gente ainda carece de mais dados de segurança e de eficácia. É um tratamento hoje que não é barato, né? Requer um dispêndio financeiro razoável, e nós temos que lembrar que o extrato de cannabis ele é um remédio e ele tem um grande efeito adverso, que é competir com outras medicações que o paciente possa estar fazendo uso. Então é muito frequente que os efeitos colaterais observados sejam muito mais pela competição do cannabis com outros remédios do que do próprio cannabis mesmo. Perfeito. Conversamos aqui na CBN Joinville com o Dr. Vladimir Kummer, neurologista, explicando a você, nosso ouvinte, a respeito do uso de cannabis de forma terapêutica aqui no Expresso CBN. Doutor, mais alguma consideração sobre o assunto para os nossos ouvintes? Olha, só complementando a sua última pergunta, se algum paciente, algum ouvinte deseja saber mais, muitos médicos, não só o neurologista, mas existem médicos hoje estudando especificamente essa questão do cannabis, podem lhe trazer as informações. Tem muita coisa disponível na própria internet, mas eu queria alertá-los de que tentem filtrar, tentem ser críticos em relação ao que vocês escutem. Hoje, para você ter acesso à medicação, basta uma receita daquelas azuis, né? Você tem diversas formas no mercado brasileiro, nas farmácias. E, então, o acesso não é difícil, não é barato, mas tendo uma indicação correta, ele pode te ajudar sim em muitos sintomas que você pode estar tendo. Perfeito. Dr. Vladimir Kummer, presente aqui na CBN Joinville, grande abraço, uma boa quarta-feira para você, doutor. Grande abraço. 2h25, ponto final no Expresso CBN de hoje. Vamos ao intervalo e na sequência tem o repórter